Meus amigos, Venezuela do Sul, Caracas do Sul. Vamos lá, é o que nos restou. A Venezuela do Norte está lá em cima. Quem manda lá? Irã e Rússia. A Venezuela do Sul está aqui embaixo. Quem manda aqui? Ranha, ranha. Vamos lá, sem mais delongas. Bom, o Circo dos Horrores, como vocês têm acompanhado, está aí andando, está continuando. Meus amigos, vocês não... os senhores e as senhoras já pararam em algum momento para perguntar o seguinte: em que momento o gabinete do Dr. Moraes está julgando, está fazendo o trabalho para o qual, em tese, o povo lhe paga para isso? O STF se ressente de ser um tribunal com muito trabalho, muito atarefado, porque as coisas acabaram... A vida, né? Quem sabe quem acabou levando aquele tribunal a decidir sobre tudo e todos. Então eles são muito atarefados. Aí quando já se disse assim uma proposta de aumentar o número de ministros, por exemplo, o STJ tem muito mais ministros do que o STF. E não querem aumentar o número de ministros, ficam bravos, não querem aumentar. Por quê? Porque não querem perder poder. Então por que reclamam de terem tanto trabalho? Quer dizer, aparentemente, supostamente muito trabalho. A própria corte, essa formação atual que está na corte, ela própria está sobretudo depois do advento, do surgimento do doutor Aleide Moraes, a corte está chamando para si, avocando para si julgamento de pessoas que não têm foro privilegiado, não têm foro prerrogativo de função, etc, etc, etc. Não é verdade? E agora vocês vejam por que a corte se tornou isso. Eles vão dizer que pela defesa da democracia. Mas por que a corte se tornou isso, pelo menos assim, do início da Panda para cá, não é? Julgando tudo e todos indiscriminadamente. Você vê, o gabinete do Dr. Moraes agora, ele está na defensiva o tempo inteiro, depois dessas poucas matérias dos 0,000000001% dos tais 6 gigabytes. Talvez a Folha não solte mais, mas talvez alguém tenha guardado esse troço na nuvem e solte, o próprio talha-ferro. O que eu quero dizer é o seguinte: bom, em tese, na teoria, aqueles 11 gabinetes e o gabinete do Dr. Alexandre tem muita coisa que julgar, não? Mas o que dá a impressão quando nós verificamos as informações cotidianas é que aquele gabinete só se ocupa dessas coisas que estamos vendo que ele se ocupa. Quer dizer, não é uma coisa estranha? Estava lá, segundo foi relatado agora há pouco, domingo à noite, o doutor Moraes transformando um inquérito que ele determinou a instauração e se tornou o relator, um inquérito onde ele quer investigar o vazamento de material que lhe colocam em maus lençóis. Aí depois, quando falaram isso, você não pode determinar a instauração de inquérito de ofício no STF, ou seja, de própria vontade, só o presidente pode, o presidente do STF. Aí, domingo de noite, lá estava ele e sua equipe transformando aquele inquérito, só mudando o nome, transformando o inquérito numa apuração preliminar, numa PET. Meu Deus do céu. Tá ficando feio, né, pessoal? E isso é muito caro, isso é muito dispendioso para o contribuinte brasileiro que já não tem nem liberdade de expressão. Está ficando feio, está muito feio isso. E não param, essas coisas assim feias não param de vir à tona. Olha bem, a questão daquele suposto empate entre a família Moraes e lá em Roma, né, no aeroporto, e os Mantovani, cidadãos brasileiros do interior de São Paulo, pagadores de impostos. Vejam, a dificuldade toda, a falta de transparência. O Toffoli, vejam como surgiu o doutor Xandão. Lá atrás, quando o Toffoli era presidente do STF, aí sim, ele podia, em tese. Ele instaurou um inquérito, determinou a relatoria para Alexandre de Moraes, aí foi inventado, depois de Michel Temer, o Toffoli deu o retoque final na invenção Alexandre de Moraes, o xerifão. Bom, aí bem, o que acontece? Agora é o Toffoli que preside um inquérito sobre esse acontecimento entre os Moraes e os Mantovani em Roma.
E aí se pedia o material, porque Roma mandou as imagens, etc. Essa história toda vocês estão carecas de saber dos Mantovani. Mas qual é a novidade agora que aumenta esse circo de horrores processuais, procedimentais? É que, por fim, depois de muita insistência, essas imagens que chegaram da Itália, que inclusive eu ouvi várias repórteres de algumas TVs que não merecem ser mencionadas pelos motivos que vocês sabem, diziam: olha, eu já vi as imagens. Mentira, nunca viram. Já vi as imagens, isso há uns 2 meses antes. Já vi as imagens da Itália, são categóricas na comprovação de que os Mantovani fizeram isso e aquilo outro com os Moraes e tal. Gente, quando liberaram as imagens agora, prestem atenção. A defesa dos Mantovani contrataram um importante perito enfim, tiveram acesso a essas imagens, mas dentro das instalações do STF. E o perito, para trabalhar, teve que trabalhar ali com... na mesma sala, ele trabalhava fiscalizado, o perito. Presta atenção que isso é importante. O perito Ricardo Molina Figueiredo teve que trabalhar, ter acesso a essas imagens para fazer a sua análise, sua perícia, seu laudo. Estavam ali 2 juízes, prestem atenção. Estavam ali funcionários do STF, servidores. E o mais estranho, o Alexandre de Moraes é parte nessa história, embora além de parte, também nós já sabemos. Juiz, promotor, assistente de acusação, xerife, é tudo que possa imaginar. Agora também, até recentemente, perito, né? Havia ali 2 juízes do gabinete do Alexandre de Moraes. Espera aí, não é parte? Por que esses juízes estavam lá? Bom, mas pelo menos isso tem um lado bom. Havia ali, o perito fez o seu laudo, a sua perícia, o perito fez a sua perícia, o perito periciou as imagens, analisou as imagens vindas do aeroporto de Roma, mandadas por Roma, na presença de todos esses fiscais aí do STF, mandados por Alexandre de Moraes. Feita a perícia, o perito teve a oportunidade, então, de elaborar o seu laudo, as suas conclusões, a demonstrar como foi feita a sua análise, e nas suas conclusões, mesmo ali, então ele não manipulou as imagens, ele não alterou as imagens que ele analisava. Por quê? Porque ele manuseou as imagens, quer dizer, ali na presença dos olhos de Alexandre de Moraes. Entenderam isso? Não há que se dizer depois que ele manipulou as imagens, porque estava ali fiscalizado por mais de 5 pessoas mandadas pelo STF. Quando ele fez o laudo, ele chegou à seguinte conclusão: as imagens foram alteradas, mas ainda assim, pelo que se verifica de uma análise aprofundada, houve uma cena que tentaram sumir com a cena. Qual cena? O filho de Moraes dá um tapa na nuca do Mantovani pai, antes de o Mantovani pai ter um reflexo natural e tocar os óculos do Alexandre de Base, né? Sabe como é o nome? Que é o nome do filho do Alexandre de Moraes. Meu Deus do céu. O Cláudio Humberto, ele disse isso mais cedo numa análise. O grande Cláudio Humberto disse assim: isso põe em xeque a credibilidade da própria instituição, porque, né, é um laudo. Pode-se dizer o que se desejar, mas o Ricardo Molina é um perito experientíssimo, é um perito confiável, é um perito que não é sempre assim, o órgão acusador
ou a contraparte sempre diz assim, quando a própria parte contrata um perito, como a defesa e os Mantovani, diz, não, mas eles estão colocando um papel aí, o que lhe beneficia, porque você está pagando. Não é assim, não. Um perito, para chegar no auge da credibilidade, tanto técnica quanto também de ética, como o Ricardo Molina, significa que ele atesta no seu laudo o que ele viu. E o que ele viu, segundo ele, é que tem um tapa que tinha sido ali retirado da cena do crime, como se diz, um tapa dado. Quem começou tudo, então, do ponto de vista físico, foi o filho do Alexandre de Moraes, segundo Molina. Olha que interessante isso que estão chamando de reviravolta. É muito triste. Vi que alguns deputados estão pensando em convocar, eles pensam muito, né? Pensando em convocar o Ricardo Molina e etc. Meus amigos, que república de banana é essa? Olha a matéria. Filho de Moraes deu tapa na nuca de Roberto Mantovani em aeroporto, afirma perito. Matéria da revista Oeste. Laudo foi solicitado pela defesa, um técnico independente que analisou imagens no STF na presença de várias personalidades. Um laudo técnico sobre as imagens do aeroporto de Roma constatou que Alexandre Bassi, filho do ministro Moraes, deu um tapa na nuca do empresário Roberto Mantovani em 14 de julho de 2023. A análise é uma reviravolta no caso que se arrasta há um ano, e a família Mantovani vem sendo acusada há um ano. Elaborado pelo professor Ricardo Molina de Figueiredo, o documento é referente à confusão entre Moraes, o seu filho, a família Mantovani. Molina assistiu às gravações na sede do Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, na presença do advogado Ralph Tortman, 2 juízes auxiliares de Moraes e outros 5 servidores públicos. Estão vendo? Há pouco mais de um ano, os Mantovani foram acusados por Moraes de terem agredido o Bassi, o filho do Moraes. Agora, contudo, a perícia mostra outros elementos. Me parece que o delegadão que concluiu dizendo que a família Mantovani que fez isso e aquilo foi promovido, né, para a Europa. Muito bem. Será que vai voltar depois disso? Vai ser despromovido? Há pouco mais de um ano, os Mantovani foram acusados por Moraes de terem agredido o Bassi. Agora, contudo, a perícia mostra outros elementos. Vamos aqui com aspas para alguns trechos do laudo do perito Ricardo Molina. Aspas, na forma como as imagens 59 a 61 foram apresentadas no relatório número 00423, tem-se uma ideia falsa do que realmente ocorreu, observou o perito no documento. Continua o perito com aspas. Assistindo o vídeo diretamente, uma coisa é a seguinte, ele está dizendo o seguinte, eu tive contato às imagens originais, e as imagens originais, e são originais por isso, elas não condizem com aquilo, com a forma como as imagens, os vídeos foram apresentados no relatório, esse último relatório, feito por esse delegado que foi promovido. Entenderam bem? É um perito experientíssimo, que não estava ali, já é rico, o Molina é rico, tá bom? É riquíssimo. Ele não precisa colocar no papel, até porque nesses tempos que estamos, ele seria até preso imediatamente, né? Algo que não está. Então ele diz, assistindo o vídeo diretamente, na fonte, onde ele esteve lá no STF, constatou-se que uma cena anterior às mostradas nas imagens que o delegadão mostrou, mas não mostrou a cena anterior, e que diz Molina, constatou-se que uma cena anterior foi suprimida. Esta cena, de extrema importância, mostra uma agressão praticada por Alexandre Bassi, filho do Moraes, contra o Roberto Mantovani, consistindo em um tapa na nuca. Não foi um carinho, né? Deve ter sido um tapão. Houve, portanto, uma agressão anterior ao gesto de Roberto Mantovani. Houve agressão anterior. A primeira agressão foi do filho de Moraes, o qual o Mantovani, nas imagens de vídeo, levanta o braço. Pá! O cara levanta o braço e pegou nos óculos. Em movimento instintivo de defesa, resvalando nos óculos de Alexandre Bassi. Eu acho que tanto basta, né?
Vamos acompanhar com atenção isso. Rapaz, o que transformaram essa Suprema Corte, hein? Meus amigos, considere se inscrever nesse canal, deixar aqui o seu like, compartilhe. As pessoas estão dizendo que estão tentando dar o like e não estão conseguindo. O sistema é bruto. Insista. Considere ir até a aba de Seja Membro e torne-se membro do canal. Considere também patrocinar o canal, tanto se tornando membro, como indo aqui, nesse comentário aqui fixado aqui embaixo, a uma chave Pix. Ajude na colaboração, colabore e ajude o canal do ponto de vista material, compra de equipamentos para melhorarmos aqui para todos nós. Um abraço.